Olá, sétimo ano. Vamos iniciar agora uma aula de língua inglesa. Bom, nós já recebemos o novo material, né? O volume 2, mas nós precisamos voltar um pouquinho lá no volume 1, porque ficou um conteúdo que nós não conseguimos trabalhar no bimestre passado, por causa do tempo mesmo, daquela semana que nós tivemos que parar as aulas, e que ele vai ser muito necessário tanto para os próximos anos quanto agora no segundo bimestre, que é o conteúdo do Simple Present, tá? Esse conteúdo está na página 20 e na página 22 do nosso primeiro volume, tá? Do livro didático do volume 1. E ele continua no volume 2, lá nas páginas, deixa eu achar aqui, nas páginas 6 e 7, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a explicação desse conteúdo que está lá no volume 1, mas nós já vamos começar a praticar ele lá no volume 2, combinado? Então, olha só, o Simple Present é um tempo verbal que nós usamos no inglês para falar sobre nossa rotina, os nossos hábitos, sobre os fatos do dia a dia, os fatos científicos. Então, tudo aquilo que é uma rotina, tudo aquilo que é um hábito na nossa vida, nós vamos usar o Simple Present, que é o presente, tá? O presente simples para poder falar. Então, se eu vou falar que eu acordo todos os dias às 6 da manhã, em inglês eu falo I wake up at 6 o'clock. Esse verbo wake, que é o verbo que eu estou conjugando ele no Simple Present. Se eu vou falar que eu tenho um carro, é um fato na minha vida, eu tenho um carro. Então, em inglês, eu conjugo o verbo have no Simple Present e falo I have a car, ok? Então, nós vamos sempre usar os verbos conjugados no Simple Present. A diferença é que no inglês, os verbos, quando conjugados, eles apenas terão alterações na terceira pessoa do singular. O que isso quer dizer? Quer dizer que he, she, it, que é ele, ela, e o pronome neutro, que é o it, vão receber um S no verbo. Então, se o verbo é wake, que é acordar, vira wakes. Se o verbo é go, que é ir, se torna goes. Se o verbo é have, ter, se torna has. E assim por diante. Então, para he, she, it, o verbo vai receber esse S, tá? Porque é da conjugação do inglês. Mas isso só vai acontecer nas frases afirmativas. Porque nas negativas e nas interrogativas, nós utilizamos um verbo que é chamado de auxiliar. Porque esses verbos no Simple Present, eles não fazem nem negativas e nem interrogativas sozinhos. Eles precisam de um auxílio, de uma ajuda. E aí, o auxiliar que vai carregar esse S, né, para he, she, it. Então, o verbo vai voltar em sua forma normal. Então, na negativa, nós usamos doesn't para he, she, it e don't para os demais verbos, pronomes. E na interrogativa, nós usamos does para he, she, it e do para os outros pronomes e o verbo fica na sua forma normal. Então, numa afirmativa, eu falo I have a car, she has a car. Ela tem um carro. Na negativa, eu falo I don't have a car. Ou she doesn't have a car, ok? E numa interrogativa, se eu vou perguntar se você tem um carro, eu falo do you have a car? Ou does she
have a car, ok? Então, percebam que quando eu uso do, o verbo fica na sua forma normal, don't também o verbo fica na forma normal, e quando eu uso does ou doesn't, a mesma coisa, o verbo continua na sua forma normal. Tranquilo? Se vocês quiserem praticar, estiverem aí com o livro volume 1, acredito que todo mundo está, porque está tão recente, né? Ninguém jogou fora ainda o livro, se é que deveriam fazer isso. Façam os exercícios da página 20 para praticar, tá bom? Do volume 1, ok? Então, página 20 do volume 1, nós temos a questão 1, a 2 e a 3 sobre o Simple Present. E na página 22, também do volume 1, nós temos, na página 23, desculpa, do volume 1, nós temos as questões 1 e 2 também para praticar, ok? Já iniciando o volume 2, nós vamos precisar do Simple Present para falar das características físicas e das descrições físicas das pessoas. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula de inglês, combinado? Então, essa semana vocês vão praticar o Simple Present ainda no volume 1 de língua inglesa, combinado? Então, ficou para vocês fazerem as páginas 22 do volume 1 e a página a página 20 do volume 1 e a página 23 do volume 1 também, ok? Bons estudos essa semana e até a próxima aula. Bye, bye!